Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. A lua estava escondida naquela noite de março, e o silêncio pesava sobre o sítio do João das Couves como um cobertor molhado. Era época de chuva, mas o céu teimava em não soltar nenhuma gota, deixando o ar abafado e carregado daquela eletricidade que faz os cabelos da nuca arrepiarem sem motivo aparente. João das Couves não era homem de medo. 56 anos nas costas, criado naquelas terras desde garoto, conhecia cada palmo daquele chão como conhecia as linhas da própria mão. Mas naquela noite, enquanto voltava da casa do compadre Zezinho, que morava do outro lado do morro, alguma coisa no ar dizia que não era noite de ficar andando por aí. Ele tinha bebido, sim, umas 3 doses de cachaça boa, daquelas que o compadre guardava para o especial. Mas João das Couves não era de ficar tonto com tão pouco. A cabeça estava no lugar, as pernas firmes, e mesmo assim, enquanto subia a trilha que cortava o pasto velho, sentia que alguma coisa não estava certa. O cachorro tinha ficado em casa. A Estrela, uma vira-lata esperta que sempre acompanhava João em todo canto, tinha se recusado a sair naquela tarde. Ficou encolhida debaixo da mesa da cozinha, olhando para o dono com aqueles olhos de quem sabia de alguma coisa. João até tinha resmungado, chamado ela de medrosa, mas agora, sozinho no escuro, dava graças que a cadela não tinha vindo mesmo. A trilha fazia uma curva fechada antes de entrar no que chamavam de corredor. Um trecho de uns 200 metros, onde a mata crescia dos 2 lados, formando quase um túnel de vegetação. Durante o dia, era um lugar fresco, agradável até. Mas de noite, mesmo os mais corajosos preferiam dar a volta por fora, seguindo a estrada de terra que era bem mais comprida. João das Couves nunca tinha dado essa volta. Sempre passou pelo corredor de dia ou de noite e nunca tinha acontecido nada. Mas naquela noite, quando chegou na entrada do trecho, parou. Não tinha vento nenhum, mas as folhas das árvores estavam se mexendo. Não era um balançar normal de brisa. Era um movimento estranho, como se algo estivesse passando por entre os galhos. Algo grande demais para ser bicho conhecido. João engoliu seco. Pensou em voltar, pegar a estrada comprida. Mas isso significaria mais 1 hora de caminhada, e ele estava cansado. Além do mais, que diabo de história era aquela? Ele era homem feito, não moleque para ficar com medo de mato. Respirou fundo e entrou no corredor. Os primeiros 50 metros foram normais. O som das próprias botas na terra. A respiração um pouco mais pesada por causa da subida. Nada mais. João até riu de si mesmo, da bobagem de ter hesitado. Foi quando chegou no meio do caminho que as coisas começaram a mudar. O som sumiu. Não foi aos poucos. Foi de repente, como se alguém tivesse tampado os ouvidos dele com as mãos. Nem o barulho das próprias botas ele ouvia mais. João parou, levou a mão ao ouvido, bateu de leve na lateral da cabeça. Nada. Um silêncio tão completo que doía. E então veio o cheiro. Não era um cheiro ruim, não era podridão nem nada que lembrasse morte. Era terra molhada. Terra muito molhada, encharcada, como depois de dias de chuva forte. Mas não tinha chovido. Fazia mais de 2 semanas que não caía uma gota. João olhou para o chão. A trilha estava seca, poeirenta até, mas o cheiro de terra molhada ficava mais forte a cada segundo, tão intenso que ele podia sentir o gosto na boca. Foi quando viu a primeira marca. No meio da trilha, bem na frente dele, tinha uma pegada. Não era bem uma pegada. Era uma marca funda, como se algo muito pesado tivesse afundado no chão. O formato era estranho, comprido demais para ser de gente, largo demais para ser de bicho, e estava molhada. A terra em volta da marca brilhava com umidade fresca. João das Couves deu um passo para trás.
O coração, que antes batia normal, agora socava o peito como um tambor descontrolado. Tinha mais marcas. Uma trilha delas, seguindo pelo corredor para frente, todas molhadas, todas fundas demais. Ele virou para voltar. Ia dar a volta, sim, senhor. Não tinha vergonha nenhuma em admitir que aquilo ali não estava certo. Mas quando se virou, viu que o caminho por onde tinha vindo estava diferente. As árvores pareciam mais próximas. Não era impressão. Ele podia jurar que a trilha tinha pelo menos uns 2 metros de largura, mas agora mal dava 1 metro. Os galhos se encontravam no alto, fechando completamente a passagem. E embaixo deles, onde antes era só mato dos lados, agora tinha uma escuridão completa, tão densa que parecia sólida. João tentou gritar. Abriu a boca, forçou o ar pelos pulmões, mas não saiu som nenhum. O silêncio continuava absoluto. As marcas molhadas no chão começaram a se multiplicar. Não surgiam na frente dele, surgiam do lado, como se algo estivesse circulando a trilha, andando pela mata, deixando aquele rastro impossível de terra encharcada. João girava a cabeça tentando acompanhar, mas estava escuro demais. Só via as marcas quando elas chegavam perto da trilha, brilhando com aquela umidade que não devia existir. E então, pela primeira vez, ele viu. Não viu direito. Não era uma forma definida. Era mais uma ausência de luz, um pedaço da escuridão que era mais escuro que o resto, se é que isso fazia sentido. Estava do lado esquerdo, uns 10 metros mata adentro, e estava parado. João podia sentir que aquilo estava olhando para ele. Não tinha olhos, não tinha cara, não tinha nada que pudesse ser identificado como uma criatura. Mas ele sentia o peso daquele olhar como nunca tinha sentido nada na vida. As pernas não obedeciam. Ele queria correr, queria sair dali, mas o corpo tinha virado pedra. Só conseguia ficar ali, parado, olhando para aquela mancha de escuridão que não devia existir, sentindo o cheiro de terra molhada ficando cada vez mais forte, mais enjoativo. A coisa começou a se mover. Não andava como bicho nenhum que João conhecia. Era um movimento fluido demais, como se deslizasse pelo chão, pelos troncos, pela própria escuridão, e estava vindo na direção dele. Foi o terror puro que finalmente quebrou a paralisia. João das Couves saiu correndo, não sabia mais para que direção ia. Podia estar indo mais fundo no corredor ou voltando, não fazia diferença. Só corria. As botas batendo na terra seca, o coração explodindo no peito, o ar queimando na garganta. E ainda não ouvia nada. A corrida dele era silenciosa, impossível, como se estivesse correndo num sonho. As árvores passavam dos lados num borrão. Ou será que eram as árvores que estavam se movendo? João não conseguia ter certeza de mais nada. A trilha parecia não ter fim. Já devia ter corrido muito mais que 200 metros, mas o corredor continuava, sempre igual, sempre escuro, sempre com aquele cheiro maldito de terra molhada. E a coisa estava mais perto. Ele não precisava olhar para trás para saber. Sentia na nuca, como um vento frio que não mexia nem uma folha. Sentia no ar que ficava mais pesado, mais difícil de respirar. Sentia no cheiro que agora não era só terra molhada, mas alguma coisa mais, alguma coisa antiga, enterrada fundo, que não devia nunca ter sido mexida. João tropeçou numa raiz e foi ao chão. As mãos afundaram na terra e ele sentiu a umidade. A trilha estava molhada agora, completamente encharcada, como se tivesse chovido por dias. Levantou as mãos e estavam cobertas de barro, pingando. Olhou para trás. A coisa estava ali. Estava na trilha agora, a menos de 5 metros dele. E João finalmente entendeu porque não conseguia ver direito. Não era porque estava escuro demais. Era porque a mente dele se recusava a processar o que estava vendo. Cada vez que tentava focar, os olhos escorregavam, a imagem se desfazia e ficava só aquela impressão de algo errado, algo que não cabia na realidade, mas tinha tamanho.
A coisa era grande, maior que um homem, maior que qualquer animal. Ocupava a trilha toda, das bordas até o alto, onde os galhos se fechavam, e deixava marcas, aquelas marcas fundas, molhadas, que agora João entendia que não eram pegadas. Eram os lugares onde a coisa tocava o chão, onde vazava aquela umidade impossível. João tentou se arrastar para trás, as botas escorregando na lama que não devia existir. A coisa não fazia som, mas ele podia sentir quando ela se movia. Era como uma pressão no ar, como quando uma tempestade está chegando e tudo fica carregado. E então, do meio daquela escuridão ambulante, veio a luz. Era uma luz fraca, pálida, do tipo que não ilumina nada de verdade, só torna a escuridão em volta mais profunda. E nessa luz, João viu rostos. Eram rostos humanos, mas não estavam certos. Estavam esticados, deformados, como se fossem feitos de barro mole que alguém tinha puxado. E ele reconheceu alguns. O velho Manoel, que tinha sumido fazia uns 5 anos. A moça do outro sítio, aquela que saiu para buscar água no rio e nunca voltou. O menino dos Andrade, que tinha se perdido na mata, e encontraram só as roupas. Todos ali, presos naquela coisa, os rostos se mexendo devagar, as bocas abrindo e fechando sem som. Os olhos vazios encarando João com uma expressão que era pior que qualquer grito de desespero. João das Couves finalmente conseguiu gritar. O som voltou de repente e o grito dele rasgou a noite como uma faca. Mas no mesmo instante ouviu outros gritos. Vinham de dentro daquela coisa, dezenas deles, centenas talvez. Um coro de vozes que soavam como se estivessem vindo de debaixo d'água, abafadas, distorcidas, todas gritando a mesma coisa. Fica! João se levantou e correu mais uma vez. Não sabia como tinha força nas pernas ainda. Não sabia como o coração não tinha explodido. Corria e corria, e atrás dele aquele coro continuava, cada vez mais alto, mais urgente. Fica, fica, fica. E então, como se tivesse atravessado uma cortina, João saiu do corredor. A mudança foi tão brusca que ele caiu de novo, rolando pelo chão. Mas era chão seco, normal, e tinha estrelas no céu. Conseguia ouvir os grilos, o vento nas folhas, todos os sons normais da noite. O cheiro de terra molhada tinha sumido completamente. Ficou ali deitado, respirando como um animal caçado, o corpo inteiro tremendo. Depois de um tempo que podia ter sido segundos ou horas, conseguiu sentar. Olhou para trás. O corredor estava ali, escuro, mas parecia normal agora. Só um trecho de trilha com árvores dos lados, nada de especial. João esfregou os olhos, olhou de novo. Tinha que ter alguma marca, algum sinal do que tinha acontecido ali dentro. Foi quando reparou nas próprias mãos. Ainda estavam sujas de barro, barro úmido, fresco, que não devia existir depois de 2 semanas sem chuva. E nas costas da camisa, quando passou a mão, sentiu que estava encharcada, pesada de tão molhada. João das Couves se levantou, as pernas bambas, e começou a andar em direção à casa. Não correu mais. Não tinha força para isso, mas não parou de olhar para trás nem por um segundo, até que conseguiu avistar as luzes da própria casa lá embaixo. A estrela estava esperando na porta. Quando viu o dono, não latiu, não pulou de alegria como sempre fazia. Só olhou para ele, depois olhou para o corredor no alto do morro e se encolheu ainda mais, um ganido baixo saindo da garganta. João entrou em casa, trancou todas as portas e janelas e ficou sentado na cozinha com a espingarda no colo até o sol nascer. A roupa molhada de barro foi secando aos poucos, mas o cheiro de terra encharcada não saiu. Ficou impregnado nele por dias. Ele nunca mais passou pelo corredor, nem de dia, nem acompanhado, nem por nada nesse mundo. Começou a dar a volta pela estrada comprida e quando alguém perguntava por quê, ele desconversava, mudava de assunto. Mas teve uma vez que o compadre Zezinho insistiu. Os dois estavam bebendo de novo e Zezinho queria saber
porque João não usava mais o caminho de sempre, que era tão mais perto. João das Couves tomou um gole longo da cachaça, olhou para o fundo do copo por um tempo e finalmente falou: "Tem coisa naquele corredor, compadre, coisa que não é desse mundo, coisa que pega as pessoas e não solta mais. Eu vi com esses olhos que a terra vai comer. E se você for esperto, você nunca mais passa por lá também." Zezinho riu. Disse que João tinha bebido demais naquela noite, que tinha visto foi bicho, sombra de árvore. João não discutiu, só ficou quieto, olhando pela janela na direção do morro. 3 semanas depois, Zezinho sumiu. Saiu de casa para ir na cidade e não voltou. Procuraram por dias. Acharam a bicicleta dele caída na entrada do corredor, mas nenhum sinal do homem. Só umas marcas estranhas na trilha, fundas demais para ser pegada de gente, e a terra em volta estava molhada, mesmo sem ter chovido. João das Couves foi um dos que ajudou na busca, mas se recusou a entrar no corredor. Ficou do lado de fora, esperando, enquanto os outros procuravam. Quando voltaram de mãos vazias, ninguém achou estranho. Pensaram que ele estava cansado, que era velho demais para ficar andando no mato. Mas João sabia a verdade. Enquanto os outros procuravam lá dentro, ele ficou olhando para a escuridão entre as árvores e jurou que viu, por um segundo, um rosto conhecido se formando na sombra. O rosto do compadre Zezinho, esticado, deformado, a boca abrindo e fechando sem som. Depois daquele dia, começou a se espalhar que o corredor era lugar ruim. Um lugar que pega a gente. As mães avisavam os filhos, os velhos contavam as histórias. Aos poucos, todo mundo começou a dar a volta, usar a estrada comprida, mesmo que demorasse mais. Mas, de vez em quando, sempre tinha alguém que não acreditava, que achava que era tudo conversa de gente medrosa. Alguém que resolvia passar pelo corredor só para provar que não tinha nada demais. Alguns voltavam. Saíam do outro lado pálidos, tremendo, se recusando a falar sobre o que tinham visto. Outros não tinham tanta sorte. A última vez que alguém sumiu ali foi faz 2 anos. Um rapaz da cidade que tinha vindo visitar uns parentes. Teimoso que só ele não quis ouvir os avisos. Entrou no corredor numa noite de lua cheia, dizendo que ia provar que não passava de superstição de caipira. Encontraram o corpo dele 3 dias depois, bem no meio da trilha. Não tinha marca de violência, não tinha nada que explicasse a morte, mas o legista disse uma coisa estranha. Disse que o corpo estava encharcado por dentro. Os pulmões cheios d'água, o estômago, até os ossos estavam úmidos, como se o rapaz tivesse se afogado em terra seca. João das Couves não se surpreendeu quando soube. Só balançou a cabeça, deu um gole na cachaça e olhou pela janela na direção do morro. Ele sabe que a coisa ainda está lá, no corredor esperando. Sempre esperando. E nas noites sem lua, quando o silêncio pesa demais e o ar fica carregado, ele às vezes ouve, vindo de longe, aquele coro de vozes abafadas, chamando: "Fica, fica, fica." E ele nunca vai ficar. Nunca mais vai chegar perto daquele lugar, porque João das Couves sabe que tem coisas nesse mundo que a gente não entende, não explica e não combate. Só evita, só respeita e reza todo dia para nunca mais encontrar pela frente. Mas a história não termina aí, não termina nunca, na verdade, porque o corredor continua ali, no alto do morro, esperando. E as pessoas continuam sumindo, mesmo com todos os avisos, mesmo com todas as histórias. Teve o caso da professora nova, aquela que veio da capital para lecionar na escolinha da vila. Mocinha bonita, cheia de ideias modernas, que ria das histórias que os alunos contavam. Dizia que era tudo folclore, imaginação de gente que não tinha estudo. Ela durou 3 meses. Numa tarde de setembro, resolveu fazer uma trilha ecológica com os alunos. Queria mostrar as árvores, os pássaros, ensinar sobre a natureza. Escolheu justamente o corredor, porque era perto da escola e tinha muita sombra.
Os pais se recusaram a deixar os filhos irem, todos sem exceção. A professora ficou indignada, disse que era absurdo privar as crianças de conhecimento por causa de superstição boba. No fim, foi sozinha para provar que não tinha nada de errado com aquele lugar. Voltou antes do anoitecer, mas voltou mudada. Estava pálida que nem papel, os olhos arregalados e tremia tanto que mal conseguia ficar de pé. Não quis falar o que tinha visto, não quis responder nenhuma pergunta. Só juntou as coisas dela, pediu demissão no mesmo dia e foi embora da vila naquela mesma noite. Antes de ir, passou na casa de João das Couves, bateu na porta e quando ele atendeu, ela só disse uma coisa: "O senhor estava certo, tem algo lá, algo que não devia existir. Eu vi os rostos, vi todos eles e quase fiquei também." Depois disso, nunca mais ninguém questionou as histórias sobre o corredor. Até os mais céticos, os mais modernos, os que vinham de fora, aprendiam rápido a respeitar aquele lugar. João das Couves, nos anos que se seguiram, começou a ficar conhecido na região toda como o homem que sobreviveu ao corredor. Gente de longe vinha conversar com ele, perguntar sobre o que tinha visto, tentar entender o que era aquela coisa. Ele sempre recebia todo mundo com educação, oferecia um café, uma cadeira para sentar, mas não gostava de falar sobre aquela noite. Cada vez que contava, era como viver tudo de novo. O silêncio que doía nos ouvidos, o cheiro de terra molhada, aqueles rostos deformados olhando para ele. Teve um pesquisador da universidade que apareceu por lá, homem novo, cheio de equipamentos, câmeras, gravadores. Queria estudar o fenômeno, como ele chamava. Queria passar a noite no corredor, registrar tudo. João tentou dissuadir. Falou que não era questão de ter coragem ou equipamento. Falou que tinha coisas que a ciência não explicava, que não tinha câmera que captasse. Mas o rapaz não quis ouvir. Achou que João era só mais um interiorano ignorante. Ele entrou no corredor às 8 da noite, carregado de tecnologia, confiante. João ficou esperando do lado de fora, sentado numa pedra, fumando cigarro atrás de cigarro. Meia-noite, o pesquisador saiu correndo. Deixou metade dos equipamentos para trás, a camisa rasgada, o rosto arranhado de tanto correr no meio do mato. E estava chorando. Um homem feito com diploma de universidade, chorando que nem criança assustada. As câmeras dele registraram alguma coisa. Ele mostrou para João antes de ir embora, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o aparelho. Nas imagens, dava para ver o momento em que o som sumia. A imagem continuava, mas ficava em silêncio completo. E então, começava a aparecer aquela umidade. Primeiro eram só algumas gotas na lente, depois ia aumentando, até que a câmera ficava completamente embaçada, como se tivesse sido mergulhada n'água. E nos últimos segundos antes da gravação cortar, dava para ver muito mal uma sombra se aproximando. Uma sombra que não fazia sentido, que parecia ocupar mais espaço do que devia, que se movia de um jeito que nenhum bicho se move. O pesquisador nunca publicou nada sobre o corredor. João soube depois por terceiros que o rapaz tinha abandonado a carreira, tinha ido morar com a família no interior de outro estado e que não conseguia mais dormir sem luz acesa. Os anos foram passando e João das Couves foi ficando velho. O cabelo embranqueceu de vez, as costas começaram a curvar, as mãos a tremer. Mas ele continuava ali, no mesmo sítio, cuidando da mesma terra, com a estrela sempre do lado. A cadela também ficou velha. Já não corria mais como antes, as patas doíam, a visão estava falhando. Mas continuava fiel, continuava alerta. E continuava se recusando a chegar perto do corredor. Numa noite de junho, 3 anos depois daquela primeira vez, João acordou com a estrela latindo. Não era o latido normal dela, era um som desesperado, de puro pavor. Ele levantou da cama, pegou a espingarda e foi ver o que era. Quando chegou na varanda, viu. Lá em cima,
No alto do morro, onde ficava a entrada do corredor, tinha uma luz. Aquela mesma luz pálida que ele tinha visto naquela noite saindo da escuridão. E ela estava se movendo. Estava descendo o morro, lenta, inexorável, vindo na direção da casa. João sentiu o sangue gelar. Aquela coisa nunca tinha saído do corredor antes. Nunca. Sempre ficava lá, esperando que as pessoas entrassem. Mas agora estava vindo. Ele trancou todas as portas, fechou todas as janelas, apagou todas as luzes. Ficou ali no escuro, com a espingarda apontada para a porta, a estrela encolhida aos seus pés, os dois mal respirando. A luz desceu o morro inteiro. João via pelos vãos da janela. Ela se aproximava devagar, como se estivesse saboreando o medo que ele sentia. E com ela vinha aquele cheiro, terra molhada, cada vez mais forte, mais enjoativo, até que parecia que a casa inteira tinha sido inundada. A luz parou do lado de fora da porta. João podia sentir a presença dela ali. Podia sentir o peso daquela coisa impossível, daquela escuridão que andava, daquela coleção de almas presas. E pela primeira vez, desde aquela noite no corredor, ele ouviu de novo aquele coro. Fica. Mas agora a voz estava diferente. Agora, entre todas aquelas vozes abafadas, ele reconhecia uma. Era a voz do compadre Zezinho. E o compadre estava chamando por ele. João, fica com nós. Não dói não. É só ficar. Só ficar. Lágrimas começaram a descer pelo rosto do velho. Ele apertou a espingarda com mais força, mesmo sabendo que não ia adiantar nada. Aquela coisa não era de carne, não era de osso. Era algo que vinha de outro lugar, de um tempo que não existia mais, ou que nunca tinha existido direito. A luz ficou ali por horas. A noite inteira. E o coro não parava, dezenas de vozes chamando, implorando, ordenando que ele ficasse, que se juntasse a eles, que parasse de resistir. Só quando o sol começou a nascer é que a luz começou a se retirar. Devagar, muito devagar, ela foi subindo o morro de volta até desaparecer na entrada do corredor. João das Couves desmaiou na mesma hora. A estrela ficou ali do lado dele, lambendo o rosto do dono, tentando acordá-lo. Quando o sol já estava alto, o vizinho mais próximo, preocupado porque João não tinha aparecido, veio ver se estava tudo bem. Encontrou a porta trancada por dentro e teve que arrombar. João estava desmaiado no chão da sala, branco que nem cera, mal respirando. Levaram ele para o hospital da cidade. Os médicos disseram que tinha sido um derrame, que era coisa da idade, do cansaço. Mas quando João acordou, 3 dias depois, a primeira coisa que falou foi sobre aquela noite. Ela veio me buscar. Veio até aqui. Mas não conseguiu entrar. Não conseguiu porque eu não deixei. Porque eu não chamei. Porque eu não quis ficar. Os médicos acharam que ele estava delirando, efeito dos remédios. Mas o vizinho que tinha encontrado ele, aquele que tinha arrombado a porta, contou uma coisa estranha. A casa de João estava seca por dentro, mas do lado de fora, em volta da porta, a terra estava encharcada, molhada que nem depois de uma tempestade. E tinha marcas, aquelas marcas fundas, estranhas, que não eram de gente nem de bicho. Marcas que levavam até a porta e paravam ali. Como se algo tivesse tentado entrar e não conseguido. João das Couves se recuperou do derrame. Voltou para o sítio, voltou para a vida dele. Mas mudou o testamento. Deixou escrito que quando morresse não queria ser enterrado no cemitério da vila. Queria ser enterrado longe dali, em outra cidade, longe do morro, longe do corredor. E deixou um aviso gravado, que o padre da vila guarda até hoje. Um aviso para quem vier depois, para quem pensar em construir naquela terra, naquele morro. Não mexe no corredor, não derruba as árvores, não passa por lá, não tenta entender. Só deixa quieto. Tem coisa ali que é mais velha que nós, mais velha que a vila, mais velha que as memórias de qualquer um.
E essa coisa, ela tá com fome. Sempre tá. E quanto mais gente some, mais forte ela fica. Hoje em dia, o corredor ainda está lá. A prefeitura já tentou algumas vezes abrir uma estrada por cima, aproveitando que é o caminho mais curto. Mas os trabalhadores se recusam. Dizem que sentem coisas estranhas quando chegam perto. Que as máquinas começam a falhar, que os equipamentos param de funcionar. E nas noites sem lua, os moradores da vila ainda ouvem, bem baixinho, vindo de longe, mas dá para ouvir. Aquele coro de vozes sempre chamando, sempre convidando. Fica, fica, fica. A terra guarda segredos, e o corredor é um deles. Um segredo que continua vivo, que continua crescendo, que continua esperando. João das Couves tem hoje 64 anos. Ainda mora no sítio, ainda cuida da terra. A estrela morreu faz 2 anos. E ele enterrou ela longe do morro, numa parte do terreno que pega sol o dia inteiro. Arranjou outra cadela mais nova, que ele chamou de Lua. E a Lua, que nunca tinha visto o corredor, que não sabia de nada, se recusa a subir o morro também. Os bichos sabem, sempre souberam. E agora, depois de tudo, depois de todas as histórias, as pessoas também sabem. O corredor não é só um lugar, é uma ferida. Uma rachadura na realidade, onde algo de outro mundo consegue sangrar para dentro do nosso. E enquanto essa ferida não fechar, se é que pode fechar um dia, as pessoas vão continuar sumindo. Porque sempre vai ter alguém que não acredita. Alguém que acha que é mais esperto, mais forte, mais corajoso. Alguém que vai entrar naquele túnel de árvores achando que vai sair do outro lado. E a maioria não sai. Fica lá, presa naquela escuridão que anda, naquele silêncio que dói, naquela umidade impossível. Mais um rosto, mais uma voz, mais uma alma para o corredor guardar. E João das Couves, enquanto viver, vai continuar contando, vai continuar avisando, porque ele sabe que é isso que mantém ele vivo. É o fato dele falar, de espalhar a história, de fazer com que as pessoas tenham medo. O medo é proteção. O medo faz a gente dar a volta, evitar, respeitar. E respeitar é o que mantém a gente vivo, quando se trata de coisas que não deveriam existir. O sol já tinha descido atrás da serra quando o Tomás percebeu que tinha errado o caminho. Não era homem de se perder. Conhecia aquelas estradas desde menino. Tinha andado por cada atalho, cada picada, cada desvio. Mas naquela tarde de novembro, com o céu ficando alaranjado e o calor do dia ainda grudado na pele, ele não reconhecia nada do que via. A caminhonete velha chacoalhava na estrada de terra, levantando poeira vermelha que grudava no vidro sujo. Tomás tinha saído cedo da fazenda para buscar o remédio do gado na cidade. E agora, voltando, tinha pegado um desvio que jurava ser atalho. Mas a estrada continuava, torta, cheia de curva, e nenhuma referência conhecida aparecia. Foi quando viu o cruzeiro. Estava do lado direito da estrada, meio escondido por um pé de aroeira. Era um cruzeiro velho, daqueles que o pessoal da roça faz quando alguém morre em acidente. 2 tábuas pregadas em cruz, fincadas no chão. Mas esse estava diferente. Estava torto, inclinado para frente, como se estivesse caindo. E em volta dele, a terra era escura. Não a terra vermelha normal daquele lugar. Era uma terra preta, quase cinza, que parecia morta. Tomás diminuiu a velocidade, olhando para o cruzeiro enquanto passava. Tinha algo escrito na madeira, mas estava apagado demais para ler. E pendurada na travessa da cruz, balançando com um vento que ele não sentia, tinha uma fita vermelha. Vermelha demais. Vermelha de um jeito que não parecia natural. Ele acelerou de novo, tentando sacudir aquela sensação ruim que tinha subido pela espinha. Cruzeiro na beira da estrada era coisa comum. Gente morria em acidente todo dia, e as famílias marcavam o lugar. Não tinha nada de mais nisso. Mas tinha, porque 500 metros depois ele viu outro cruzeiro.
igual ao primeiro, torto, com a terra escura em volta, a fita vermelha balançando. E mais 500 metros, outro, e outro, e outro. A estrada estava forrada de cruzeiros. Tomás parou a caminhonete no meio da estrada. O motor continuou ligado, roncando baixo, enquanto ele olhava para frente. Devia ter uns 20, 30 cruzeiros que ele conseguia ver, um atrás do outro, todos iguais, todos tortos, todos com aquela fita vermelha que se mexia sozinha. Ele engoliu seco, pegou o celular, sem sinal. Claro que não tinha sinal. Aquele pedaço de serra sempre foi ruim para isso. Mas agora, olhando para os cruzeiros, ele desejava desesperadamente poder ligar para alguém, ouvir uma voz conhecida, ter certeza que ainda havia gente no mundo além dele e daqueles malditos cruzeiros. Voltar, tinha que voltar, tinha que dar marcha ré e achar a estrada principal de novo. Mas quando olhou para o retrovisor, o coração dele quase parou. Atrás da caminhonete, na estrada que ele tinha acabado de percorrer, tinham mais cruzeiros. Dezenas deles. Não estavam lá antes. Ele tinha certeza absoluta. Mas agora estavam, formando uma parede de madeira podre e fita vermelha, fechando qualquer possibilidade de volta. A garganta de Tomás ficou seca. Ele olhou para frente de novo. A estrada continuava, desaparecendo numa curva, e os cruzeiros acompanhavam, um do cada lado, como uma cerca macabra. Não tinha escolha. Ou ficava ali parado até escurecer de vez, ou seguia em frente. Tomás engatou a marcha e começou a andar. Devagar, muito devagar. Os olhos grudados na estrada e nos cruzeiros que passavam dos dois lados. Agora que estava mais perto, conseguia ver melhor. A madeira estava velha, carcomida, coberta de musgo negro. E as fitas vermelhas não eram fitas. Eram tiras de pano, pano que parecia ter sido branco um dia, mas que agora estava manchado de vermelho. Um vermelho escuro, meio marrom, como sangue velho. E em cada cruzeiro havia algo pendurado além do pano. Tomás não queria olhar. Cada fibra do corpo dele gritava para não olhar, para manter os olhos na estrada e acelerar, mas não conseguiu. Virou a cabeça para o cruzeiro mais próximo e viu. Era um dente, pendurado num fio fino, balançando junto com o pano vermelho, tinha um dente humano. Grande, devia ser um molar, e estava sujo, com raiz e tudo, como se tivesse sido arrancado com força. Tomás pisou no acelerador. A caminhonete acelerou, chacoalhando na estrada esburacada, e os cruzeiros começaram a passar mais rápido. Mas agora ele não conseguia parar de olhar. Em cada um deles havia algo pendurado. Um dente, um pedaço de unha, um tufo de cabelo, um dedo. Coisas que vinham de gente. Pedaços de pessoas que tinham sido arrancados, pendurados ali como oferenda. O estômago dele revirou. Ele ia vomitar, mas não podia parar. Tinha que sair dali. Tinha que achar o fim dessa estrada maldita. A curva finalmente chegou. Tomás virou o volante, os pneus derrapando um pouco na terra solta, e do outro lado viu algo que fez ele frear de repente. No meio da estrada, bem no centro, tinha um cruzeiro. Mas esse era diferente. Era novo. A madeira estava limpa, recém-cortada, ainda cheirando a seiva fresca. E não tinha nada pendurado nele. Ainda. E na base do cruzeiro, sentada com as costas apoiadas na madeira, tinha uma mulher. Tomás ficou olhando, as mãos apertando o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A mulher estava de costas para ele, a cabeça baixa, o cabelo comprido escorrendo pelos ombros. Usava um vestido branco, limpo, que brilhava meio fantasmagórico na luz alaranjada do fim de tarde. Ela não se mexia. Tomás buzinou. O som ecoou pela estrada vazia, alto, agressivo. A mulher não reagiu. Ele buzinou de novo, mais longo dessa vez. Nada. Estava morta. Tinha que estar. Ninguém ficava assim, tão imóvel, tão errado. Mas ele não podia deixar ela ali. Não podia simplesmente passar por cima, fingir que não tinha visto. Se estava morta,
precisava ser enterrada direito. Se estava viva, precisava de ajuda. Tomás desligou o motor. O silêncio que caiu foi completo. Nem passarinho, nem vento, nem inseto. Só aquele silêncio pesado que fazia as orelhas zumbir. Ele abriu a porta da caminhonete. O rangido da dobradiça velha foi alto demais naquele silêncio. Desceu, os pés batendo na terra, e começou a caminhar em direção ao cruzeiro. Cada passo parecia mais difícil que o anterior, como se estivesse andando contra uma correnteza invisível, algo que empurrava ele para trás, que gritava para ele voltar, entrar na caminhonete e ir embora. Mas Tomás continuou. Quando chegou a uns 3 metros, parou. A mulher continuava imóvel. Agora, de mais perto, ele podia ver que o vestido dela não estava tão limpo assim. Tinha manchas na barra. Manchas escuras que podiam ser lama, mas que Tomás suspeitava que não eram. "Moça", ele chamou. A voz saiu rouca, fraca. "Você tá bem?" Silêncio. "Moça, eu vim ajudar. Você tá machucada?" A mulher se mexeu. Foi só um movimento pequeno. A cabeça subiu um pouco, o cabelo escorregando pelos ombros, e Tomás viu a lateral do rosto dela. Não tinha pele. Do lado esquerdo, onde devia ter bochecha, lábio, queixo, só tinha carne exposta. Carne vermelha, músculos e tendões à mostra, como se alguém tivesse arrancado a pele todinha. E daquele lado, sem pele, saía algo. Um líquido claro, viscoso, que escorria pelo pescoço e manchava o vestido. Tomás cambaleou para trás, a bile subindo pela garganta. A mulher começou a se levantar. O movimento era errado. Ela não dobrou as pernas, não apoiou as mãos no chão. Simplesmente se desdobrou, como se fosse feita de papel, o corpo inteiro ficando reto num movimento só. E quando ficou de pé, Tomás viu que ela era alta, alta demais. Devia ter uns 2 metros, talvez mais. Ela virou para ele. O lado direito do rosto era bonito, uma mulher jovem, com traços delicados, olhos castanhos que podiam ter sido gentis uma vez. Mas o lado esquerdo era aquele horror de carne viva e o olho daquele lado não tinha pálpebra. Ficava ali, arregalado, fixo, encarando Tomás sem piscar. E então ela abriu a boca. Os 2 lados. O lado direito se abriu normal, mas o lado esquerdo se abriu mais, muito mais, rasgando até onde devia ser a orelha, mostrando dentes demais, língua comprida demais, uma garganta que parecia não ter fim. E dela saiu um som. Não era voz humana. Era algo entre um choro e um urro, agudo e grave ao mesmo tempo, que fez Tomás levar as mãos aos ouvidos. O som entrou na cabeça dele como uma agulha, perfurando, doendo, fazendo as vistas escurecerem. Ele correu, virou as costas e correu de volta para a caminhonete, tropeçando, quase caindo, o coração batendo tão rápido que parecia que ia explodir. Atrás dele, ouviu passos, passos pesados, rápidos, cada um fazendo a terra tremer um pouco. Ela estava correndo atrás dele. Tomás chegou na caminhonete, puxou a porta, entrou. As mãos tremiam tanto que errou a ignição 2 vezes antes de conseguir ligar. O motor tossiu, roncou, pegou. Ele engatou a ré sem olhar, o pé esmagando o acelerador. A caminhonete saiu para trás, cantando pneu, e ele viu pelo vidro dianteiro a mulher chegando. Ela corria de um jeito estranho, as pernas muito retas, muito rígidas, mas mesmo assim era rápida. Rápida demais. Tomás virou o volante, fazendo a caminhonete girar, e engatou a marcha para frente. Pisou fundo. A caminhonete acelerou, subindo pela estrada, passando pelos cruzeiros de novo, indo na direção de onde tinha vindo. Mas os cruzeiros estavam mais próximos agora. Muito mais próximos. Quase não dava espaço para a caminhonete passar. Os retrovisores raspavam nos pedaços de madeira, e Tomás ouvia o som de coisas batendo no vidro. Aquelas coisas penduradas, dentes, unhas, pedaços de gente, batendo e grudando no vidro enquanto ele passava.
E atrás dele, cada vez mais perto, a mulher continuava correndo. Ele via pelo retrovisor aquela figura alta demais, metade bonita e metade monstruosa, os braços compridos balançando de um jeito que não era natural. A estrada começou a mudar. A terra vermelha estava ficando escura, igual àquela em volta dos cruzeiros, e começou a amolecer. Os pneus afundavam, a caminhonete perdia velocidade, o motor forçava. Não, não, não! Tomás murmurava, pisando mais fundo no acelerador. Mas não adiantava. A terra estava virando lama. Lama preta, pegajosa, que segurava as rodas como mãos tentando puxar a caminhonete para baixo. Ele olhou no retrovisor de novo. A mulher tinha parado. Estava parada no meio da estrada, uns 50 metros atrás, só olhando. E mesmo daquela distância, Tomás podia ver que ela estava sorrindo. O lado direito do rosto sorria bonito, delicado. O lado esquerdo era uma abertura de carne rasgada que mostrava dentes demais. A caminhonete parou de vez. As rodas giravam em falso, afundando cada vez mais na lama preta. Tomás tentou a ré, tentou a frente, tentou tudo. Nada. Estava preso. Ele olhou em volta, desesperado. A estrada estava completamente diferente agora. Os cruzeiros não estavam mais dos lados, estavam em volta dele, dezenas, centenas, formando um círculo, e todos estavam inclinados para dentro, como se estivessem olhando para ele, e das madeiras podres começou a escorrer algo. Um líquido vermelho, espesso, que pingava no chão e formava poças. O cheiro de ferro entrou pela janela da caminhonete, forte, enjoativo. Cheiro de sangue. Tomás trancou as portas, como se isso fosse adiantar alguma coisa. Ficou ali, encolhido no banco, o celular na mão mesmo sem sinal. A respiração saindo em ofegos curtos. A mulher começou a andar de novo. Não corria mais, só andava, devagar, aqueles passos pesados fazendo a terra tremer. E enquanto andava, outras coisas começaram a aparecer. Das sombras entre os cruzeiros, figuras saíam. Eram pessoas, ou tinham sido, mas estavam todas erradas, todas quebradas de algum jeito. Um homem sem braços, uma criança com a cabeça virada para o lado errado, um velho rastejando porque as pernas apontavam para trás. Todos vinham na direção da caminhonete, lentos, inexoráveis. Tomás gritou. Gritou até a garganta doer, até não ter mais ar nos pulmões. E quando parou, ofegante, lágrimas escorrendo pelo rosto, ouviu algo. Batidas na lataria da caminhonete. Não eram batidas fortes, eram leves, delicadas, como dedos tamborilando. Vinham de todos os lados, do capô, das laterais, do teto. E junto com as batidas, vozes. Vozes baixas, sussurrantes, todas falando ao mesmo tempo. Fica, não vai não. Fica aqui com nós. Não tá sozinho. Não precisa ter medo. Fica. As lágrimas não paravam de cair. Tomás se encolheu mais, as mãos cobrindo os ouvidos, mas não adiantava. As vozes entravam na cabeça dele de qualquer jeito, mansas, convincentes, quase carinhosas. A mulher chegou na janela do motorista. Apoiou as duas mãos no vidro. As mãos eram normais, delicadas, com unhas pintadas de vermelho, mas deixavam marcas na janela. Marcas escuras, úmidas, que escorriam. Ela se abaixou até o rosto dela ficar na altura do de Tomás. O lado bonito dela estava na frente, sorrindo, e ela falou. A voz era doce, suave, como mel. Você tá cansado, não tá? Cansado de lutar, de trabalhar, de sofrer. Aqui você descansa, aqui você fica em paz. Só precisa abrir a porta. Só isso. Abre a porta e vem com nós. Tomás olhou para ela. Aqueles olhos castanhos, tão bonitos, tão compreensivos. E por um segundo, só um segundo, ele pensou em abrir. Seria tão fácil, tão simples, só puxar a trava, abrir a porta, acabar com aquilo tudo.
Mas então seu olhar escorregou para o lado esquerdo do rosto dela, para o lado que era carne viva, e ele viu algo que não tinha visto antes. Tinha marcas na carne, marcas de dedos, como se alguém tivesse arrancado a pele com as próprias mãos. E naquele momento, Tomás entendeu. Ela tinha feito isso com ela mesma, tinha arrancado a própria pele. E aquelas figuras em volta, todas quebradas, todas erradas, tinham feito a mesma coisa. Tinham se destruído. E agora queriam que ele fizesse igual. Não. A palavra saiu fraca, trêmula, mas saiu. Não, eu não vou abrir, não vou ficar. O sorriso dela sumiu. Os dois lados do rosto ficaram sérios, duros, e ela bateu na janela, forte dessa vez. O vidro rachou. As outras figuras começaram a bater também. De todos os lados, socos, chutes, pedaços de pau batendo na lataria. A caminhonete inteira chacoalhava com a força. O vidro da janela tinha mais rachaduras agora, linhas se espalhando como teia de aranha. Tomás olhou em volta, desesperado. Tinha que ter alguma saída, alguma coisa. Seus olhos caíram na caçamba da caminhonete. Tinha ferramentas ali, sempre tinha. E tinha o galão de gasolina de reserva. Ele olhou para frente. Os cruzeiros formavam aquele círculo, mas num ponto do lado esquerdo, o espaço entre eles era um pouco maior. Se conseguisse sair da caminhonete, se conseguisse correr, não tinha escolha mesmo. Ficar ali era morrer, ou coisa pior que morrer. Tomás pegou o isqueiro do porta-luvas, aquele isqueiro velho que pertenceu ao pai dele. Colocou no bolso. Respirou fundo. A janela estava quase quebrando, mais algumas batidas e ia ceder. Ele olhou para o relógio no painel. Esperou. Quando o ponteiro marcou o segundo certo, ele jogou o corpo para a direita e empurrou a porta do carona com tudo. A porta se abriu com força, batendo em algo. Ele ouviu um grito, saiu da caminhonete rolando, caiu no chão lamacento, levantou correndo. Não olhou para trás. Correu na direção do espaço entre os cruzeiros. As coisas todas vieram atrás. Ele ouvia os passos, os gritos, aquele coro de vozes chamando, mas não olhou. Só correu. Passou entre os cruzeiros. As madeiras velhas estavam tão próximas que ele sentiu elas roçando nos ombros, nas costas, e sentiu outras coisas roçando também. Aquelas coisas penduradas, dedos mortos tocando sua nuca, tufos de cabelo grudando no suor do rosto. Mas passou. Saiu do outro lado. E quando saiu, tudo mudou. A estrada era normal de novo. Terra vermelha, dura, com mato dos lados, luz do entardecer, sons de passarinho. Como se os últimos 30 minutos não tivessem acontecido. Tomás parou, dobrando o corpo, as mãos nos joelhos, respirando feito animal. Virou para olhar. Não tinha nada. Nem cruzeiros, nem caminhonete, nem aquelas coisas. Só estrada vazia, sumindo numa curva. Ele ficou ali parado por muito tempo, até a respiração voltar ao normal, até as pernas pararem de tremer, até conseguir pensar direito. A caminhonete tinha ficado lá, com o remédio do gado, com as ferramentas, com tudo, mas ele não ia voltar, nem amarrado. Ia andar até achar gente, até achar a estrada principal, até chegar em casa. E quando contasse o que tinha acontecido, ninguém ia acreditar. Iam dizer que ele tinha batido a caminhonete, que tinha batido a cabeça, que tinha fantasiado tudo. Mas Tomás ia saber a verdade. Ia saber que tem lugares nesse mundo onde a estrada não leva para lugar nenhum, onde os mortos não descansam, onde alguma coisa, algo velho, algo errado, fica esperando para pegar os vivos e fazer eles ficarem também. Ele começou a andar, um passo de cada vez, na estrada poeirenta, enquanto o sol descia no horizonte. E não olhou para trás nenhuma vez, porque sabia que se olhasse, ia ver todos aqueles cruzeiros de novo, ia ver a mulher, ia ver a própria caminhonete presa naquela lama preta, e ia ver algo mais, ia ver um cruzeiro novo, de madeira fresca, ainda sem nada pendurado,
Um cruzeiro que estava esperando por ele. Tomás andou a noite toda. Quando o sol nasceu, finalmente avistou a estrada principal. Um caminhão parou, o motorista deu carona. Perguntou por que ele estava andando a pé, todo sujo de lama escura, tremendo mesmo com o calor. Tomás não respondeu. Só pediu para ser deixado na cidade mais próxima. Ele nunca voltou para a fazenda. Vendeu tudo de longe por telefone. Mudou para a cidade grande. Arranjou emprego de segurança num prédio. Nunca mais quis saber de roça, de estrada de terra, de lugar isolado. Mas às vezes, nos sonhos, ele volta. Volta para aquela estrada cheia de cruzeiros. E sempre, sempre tem um cruzeiro novo esperando. Um cruzeiro com o nome dele entalhado na madeira. E ele sabe que um dia, quando morrer, é lá que vai acabar. Não no cemitério, não no caixão, mas naquela estrada que não existe no mapa. Naquele lugar onde os cruzeiros marcam não só as mortes, mas as almas que ficaram presas. Presas para sempre. Chamando, esperando, convidando outros a ficarem também. E a mulher de rosto dividido continua lá, esperando o próximo que vai errar o caminho. O próximo que vai ver os cruzeiros. O próximo que vai quase ficar, mas que talvez consiga escapar. Ou talvez não, porque a estrada sempre acha um jeito de trazer a gente de volta. Sempre acha. E quando acha, não solta mais. Os anos passaram, e a história de Tomás virou lenda na região. O caminhoneiro que tinha dado carona para ele contou para os outros. A história se espalhou. Logo todo mundo sabia sobre o homem que tinha visto os cruzeiros, que tinha fugido da mulher de rosto dividido, que tinha deixado tudo para trás e sumido na cidade grande. Alguns acreditavam, outros riam, diziam que era conversa de bêbado, invenção de gente que queria atenção. Mas mesmo os que não acreditavam, quando passavam por aquela região, tomavam cuidado, não pegavam desvios desconhecidos, não saíam da estrada principal quando o sol começava a descer. Porque no fundo, todo mundo sabia que tinha algo de errado naquela serra. Sempre teve. Desde antes dos avós, já se contava a história de gente que sumia ali, de estradas que apareciam e desapareciam, de lugares que não deviam existir, mas que existiam mesmo assim. A fazenda de Tomás foi comprada por um fazendeiro de fora. Homem rico, cheio de planos, que queria modernizar tudo. Ele não ligou para as histórias. Achou tudo bobagem de gente atrasada. Durou 6 meses. Numa tarde, ele saiu para vistoriar as cercas do lado norte da propriedade. A caminhonete dele foi encontrada 3 dias depois, vazia, parada no meio de uma estrada de terra que ninguém conhecia, que não aparecia em mapa nenhum. E em volta da caminhonete, a terra estava preta, molhada. E tinha marcas fundas, estranhas, que vinham de todos os lados e circulavam o veículo. O fazendeiro nunca foi encontrado. A família dele contratou gente para procurar, ofereceu recompensa. Nada. Era como se ele tivesse simplesmente deixado de existir. Depois disso, a fazenda ficou abandonada. Ninguém quis comprar, mesmo com o preço baixo, mesmo com a terra boa. O lugar ganhou fama de amaldiçoado, e talvez fosse mesmo. Tomás soube da história. Na cidade grande viu no jornal a foto do fazendeiro desaparecido, o relato da família, a caminhonete abandonada. E ele soube. Soube que a estrada tinha levado mais um, que os cruzeiros tinham ganhado mais uma alma, que a mulher tinha conseguido fazer alguém ficar. Ele pensou em voltar, em avisar a família, contar o que sabia, mas que ia dizer? Que o homem tinha sido pego por uma criatura impossível, numa estrada que não existe, que estava preso agora, junto com dezenas de outros, num lugar fora da realidade. Ninguém ia acreditar. Iam achar que ele era louco. Ou pior, iam achar que ele tinha algo a ver com o desaparecimento. Então, Tomás ficou quieto. Guardou o jornal numa gaveta e tentou seguir com a vida, mas não conseguia parar de pensar. Todas as noites, antes de dormir, via aqueles cruzeiros na mente, via a mulher, via aquelas figuras quebradas, rastejando, se arrastando, e começou a ver algo novo.
Nos sonhos, quando voltava para a estrada, reconhecia rostos agora. O fazendeiro estava lá, preso naquela escuridão, o corpo dobrado de um jeito impossível, a boca aberta num grito silencioso. E toda vez a mulher falava com Tomás, aquela voz de mel, doce, convincente. Você voltou. Sabia que ia voltar. Todo mundo volta no fim, não adianta fugir. A estrada não esquece, e eu não esqueço também. Você é meu, Tomás. Sempre foi. Desde a primeira vez que passou por aqui. Só tá demorando para aceitar. Tomás acordava suando, o coração disparado, as mãos tremendo. E tinha vezes que acordava com o cheiro, aquele cheiro de terra molhada, impossível, que não devia estar ali no apartamento da cidade grande. Mas estava, impregnado nos lençóis, nas roupas, na pele dele. Ele começou a beber. Não muito, só o suficiente para conseguir dormir sem sonhar. Mas não adiantava. Os sonhos vinham do mesmo jeito e ficavam piores. Começou a ver os cruzeiros na cidade, no meio do trânsito, entre os prédios, nas esquinas. Sabia que não estavam lá de verdade. Ninguém mais via, mas ele via. Tortos, com aquelas fitas vermelhas balançando, com aquelas coisas penduradas. E às vezes, muito de longe, via a mulher, parada numa calçada, no meio da multidão, olhando para ele. Metade bonita, metade horror, sempre sorrindo. Tomás foi ao médico. Disseram que era estresse pós-traumático. Receitaram remédios. Ele tomou todos. Não adiantou nada, porque o problema não estava na cabeça dele. Estava na realidade mesmo. A estrada estava chamando ele de volta e ia continuar chamando até que ele voltasse. Teve uma noite que foi pior que todas. Tomás acordou e não estava mais no apartamento. Estava na caminhonete. A mesma caminhonete velha que tinha deixado para trás anos atrás. E estava dirigindo pela estrada dos cruzeiros. Ele tentou frear. O pedal não respondia. Tentou virar o volante. Estava travado. A caminhonete seguia sozinha, passando pelos cruzeiros, um atrás do outro, indo na direção do centro daquele círculo maldito. E no fim da estrada, esperando, estava a mulher. Mas agora ela não estava sozinha. Todas aquelas figuras quebradas estavam com ela. Dezenas, centenas, todas olhando para Tomás, todas esperando. A caminhonete parou na frente delas. A porta abriu sozinha e a voz da mulher encheu o ar. Chegou a hora, Tomás. Não tem mais para onde fugir. Vem, fica com nós, para sempre. Tomás gritou. Gritou com toda a força que tinha. E acordou. Estava no apartamento de novo, no chão, enrolado no lençol, suor cobrindo o corpo inteiro. Mas quando olhou para as mãos, viu que estavam sujas. Sujas de terra preta, terra molhada. Ele se levantou, tremendo, e foi até a janela. O sol estava nascendo. A cidade acordava. Carros na rua, gente nas calçadas, tudo normal. Mas quando olhou para o reflexo dele no vidro, viu algo que fez o sangue gelar. Atrás dele, no reflexo, tinha um cruzeiro. Bem ali, dentro do apartamento. Torto, velho, com a fita vermelha balançando. E pendurado nele, num fio fino, tinha um dente. Um dente que Tomás reconheceu, porque tinha visto no espelho dele a vida inteira, até aquela manhã. Porque agora, quando passou a língua pelos próprios dentes, sentiu um buraco. Um lugar vazio, ainda sangrando, onde o molar tinha estado. Tomás entendeu então. Entendeu que não tinha escapado de verdade. Que desde aquela noite, anos atrás, ele já estava preso. Que a estrada já tinha colocado a marca nele. E que era só questão de tempo até que a chamasse de volta completamente. Ele olhou pela janela de novo. Lá embaixo, na calçada, a mulher estava, parada, olhando para cima, para o apartamento dele. E mesmo de tão longe, Tomás podia ver o sorriso. Aquele sorriso dividido, metade lindo e metade monstruoso. Ela acenou, um aceno delicado, quase amigável, como se estivesse dizendo, em breve. Tomás se afastou da janela, sentou no chão, as costas contra a parede e começou a chorar.
porque sabia que não tinha salvação, que podia fugir o quanto quisesse, mudar de cidade, de país, não ia adiantar. A estrada dos cruzeiros tinha colocado a marca nele. E quando chega a hora, a marca chama de volta. Sempre chama. E dessa vez não ia ter escapatória. Não ia ter como sair correndo, como passar entre os cruzeiros e voltar para a realidade. Porque a realidade dele já estava misturada com aquele lugar. Os dois mundos estavam sangrando um para o outro. E em breve, muito em breve, ia sangrar completamente. Tomás ainda vive na cidade grande. Ainda trabalha como segurança. Mas todo mundo que convive com ele percebe que tem algo errado. Ele está sempre cansado, sempre olhando por cima do ombro, sempre suando frio, mesmo no ar-condicionado. E tem vezes que ele desaparece. Não vai trabalhar, não atende o telefone, não responde à porta, fica trancado no apartamento por dias. E quando finalmente sai, está pior, mais magro, mais pálido, com novos dentes faltando. Porque toda noite ele volta para a estrada, não fisicamente, mas de algum jeito, alguma parte dele vai. E toda noite fica um pouco mais difícil voltar. Toda noite a mulher fica mais convincente, as vozes ficam mais suaves. A ideia de simplesmente ficar, de parar de lutar, fica mais atraente. E Tomás sabe que uma noite dessas ele não vai conseguir voltar. Vai acordar não no apartamento, mas na estrada de verdade, preso, transformado em mais uma daquelas figuras quebradas, rastejando entre os cruzeiros, esperando a próxima pessoa que vai errar o caminho. E quando isso acontecer, quando ele finalmente ficar, vão achar o apartamento vazio, a porta trancada por dentro, mas ninguém lá. Vão procurar, investigar. Não vão achar nada. Mais um desaparecimento inexplicável. E na estrada dos cruzeiros vai aparecer um novo, de madeira fresca, recém-fincado. E pendurado nele, num fio fino, vão estar os dentes de Tomás. Todos eles, balançando junto com uma fita vermelha. E a mulher vai sorrir. Vai adicionar mais uma alma à coleção. E vai continuar esperando, porque a estrada nunca para de chamar, nunca para de pegar, nunca para de crescer. E talvez, um dia, não precise mais esperar que as pessoas se percam para encontrá-la. Talvez ela cresça tanto que comece a aparecer em todo lugar. Nas cidades, nas ruas movimentadas, até mesmo dentro das casas. E nesse dia, os cruzeiros vão se espalhar por todo lugar e ninguém vai conseguir escapar. Mas por enquanto ela espera, pacientemente, na estrada que não existe no mapa, no lugar onde o tempo não passa direito, onde os mortos não descansam e os vivos se tornam algo entre os dois. Esperando, sempre esperando, e chamando, sempre chamando, fica, fica, fica. A Benedita nunca gostou de espelho. Desde pequena tinha aquela coisa estranha com reflexo. Não era medo, não era frescura. Era uma sensação ruim, um aperto no peito toda vez que via a própria imagem devolvida pelo vidro. Mas naquele dia de agosto, quando entrou na casa velha que tinha herdado da tia Carminha, ela ia descobrir que tinha motivo para esse medo todo. A casa ficava no fim do vilarejo, depois da igrejinha, passando o cemitério velho. Era uma construção antiga, de taipa, com paredes grossas e janelas pequenas que deixavam entrar pouca luz. Tia Carminha tinha morado ali sozinha por 40 anos e, quando morreu, deixou tudo para Benedita, a única sobrinha que tinha. Benedita não queria a casa, tinha a vida dela na capital. Um emprego bom de costureira, um quartinho alugado que era pequeno, mas era dela. Mas a herança veio com uma condição estranha. Ela tinha que passar pelo menos uma noite na casa, sozinha. Só depois podia vender, alugar, fazer o que quisesse. O advogado que leu o testamento achou a condição esquisita, mas disse que era legal, que se Benedita não cumprisse, a casa ia para o município. E como o lugar valia algum dinheiro, terreno grande, bem localizado, ela decidiu que ia valer a pena. Uma noite. Só uma. Depois vendia tudo e pronto.
Chegou na casa no fim da tarde. O sol já estava baixo, pintando tudo de laranja e vermelho. A chave estava debaixo do vaso de samambaia seca na varanda, igual o advogado tinha dito. Benedita abriu a porta e o cheiro de casa fechada bateu na cara dela. Mofo, poeira e algo mais. Algo que ela não conseguia identificar, mas que fazia o estômago revirar. A sala era pequena, com móveis velhos cobertos com lençóis brancos. Benedita puxou um dos lençóis e a poeira subiu em nuvem, fazendo ela tossir. Embaixo tinha um sofá de madeira com almofadas floridas, desbotadas pelo tempo. E na parede do fundo, cobrindo quase toda a extensão, tinha um espelho. Benedita parou na hora. O espelho era enorme. Devia ter uns 2 metros de altura por 3 de largura, com moldura de madeira escura, trabalhada, cheia de entalhes que pareciam figuras. Mas o que chamava a atenção mesmo era o vidro. Era escuro demais, não era sujo, não era embaçado. Era como se o espelho tivesse uma sombra por trás, deixando o reflexo meio apagado, meio distante. Ela se olhou no espelho. A imagem dela estava lá, mas era difícil de ver direito, como se estivesse olhando através de uma água turva. E tinha algo mais, algo errado, que ela não conseguia apontar exatamente o que era. Benedita deu de ombros. Era só um espelho velho. Provavelmente o vidro tinha manchado com o tempo. Ela tinha coisa mais importante para se preocupar, tipo onde ia dormir, o que ia comer, como ia passar aquela noite naquele lugar. Explorou o resto da casa. Tinha 2 quartos. O maior, que devia ser da tia Carminha, tinha uma cama de casal com colchão, que cheirava a guardado. O menor tinha só umas caixas empilhadas e mais lençóis cobrindo coisas. A cozinha era do tipo antiga, com fogão a lenha e uma mesa de madeira maciça no centro. E tinha mais espelhos, um na parede do quarto grande, outro menor no banheiro e mais um, redondo, pendurado no corredor. Todos com aquele mesmo vidro escuro, aquele reflexo estranho que parecia sempre meio longe, meio embaçado. Benedita tentou não ligar, mas cada vez que passava por um espelho, o aperto no peito aumentava. Aquela sensação antiga, de infância, de que tinha algo errado com a própria imagem. Ela tinha trazido comida, água, uma mochila com roupa para passar a noite. Comeu um sanduíche frio na cozinha, enquanto o céu lá fora escurecia de vez. Não tinha luz elétrica na casa. Tia Carminha tinha vivido a vida inteira com lampião e vela. Benedita acendeu 2 lampiões que achou num armário, e a luz amarela e trêmula encheu a cozinha com sombras dançantes. Foi quando ouviu o barulho. Vinha da sala. Um som abafado, como se alguém tivesse arrastado um móvel. Benedita levantou devagar, o coração já batendo mais rápido. Pegou um dos lampiões e foi até a porta da cozinha. A sala estava como ela tinha deixado. Sofá descoberto, lençóis no chão, móveis velhos. E o espelho grande na parede do fundo, refletindo a luz fraca do lampião. Só que agora, olhando com mais atenção, Benedita percebeu algo. No reflexo, ela estava sozinha na sala, mas a posição dela estava errada. No espelho, ela estava mais para a esquerda do que realmente estava. Uns 2, 3 passos para a esquerda. Benedita piscou, balançou a cabeça. Cansaço, tinha que ser cansaço. Ela andou um passo para o lado e o reflexo acompanhou. Mais ou menos. Tinha um atraso pequeno, quase imperceptível. Como se a imagem demorasse meio segundo a mais para se mexer. Ela saiu da sala rápido, voltou para a cozinha, fechou a porta. O coração batia descompassado agora. Aquilo não estava certo. Espelho não fazia isso. Reflexo era instantâneo, era física básica. Não tinha atraso. Mas tinha. Ela tinha visto. Benedita decidiu que ia passar a noite na cozinha mesmo. Trancou a porta, empurrou a mesa pesada contra ela e se encolheu numa cadeira com o lampião aceso do lado. Não ia dormir.
Ia ficar acordada até o sol nascer, e depois ia embora daquele lugar, e nunca mais voltava. Mas o cansaço da viagem, do dia inteiro arrumando as coisas, acabou pesando. Por volta da meia-noite, os olhos dela começaram a fechar. Ela lutou, sacudiu a cabeça, beliscou o próprio braço. Mas não adiantou. O sono veio, pesado e irresistível. E ela dormiu. Acordou com frio. Um frio que não fazia sentido naquele calor de agosto. Abriu os olhos e viu que o lampião tinha apagado. A cozinha estava no escuro completo, sem uma fresta de luz. E o frio continuava, penetrante, como se viesse de dentro dos ossos. Benedita tentou se levantar e não conseguiu. Não era que as pernas não obedecessem. Era que tinha algo segurando ela. Algo pesado em cima do corpo dela, pressionando contra a cadeira. Ela tentou gritar. A voz não saiu. A garganta estava fechada, como se uma mão invisível estivesse apertando. O pânico explodiu no peito dela. Mexeu os braços, as pernas, tentando se livrar daquilo. Mas o peso só aumentava, cada vez mais pesado, mais sufocante. E então, no escuro completo da cozinha, ela viu uma sombra, mais escura que a escuridão em volta. Estava em cima dela, disforme, sem contorno definido. E estava se mexendo, pulsando, como se respirasse. A sombra começou a tomar forma. Primeiro foram os ombros, depois os braços, a cabeça. E, finalmente, Benedita viu o rosto. Era o rosto dela, mas estava errado, distorcido. Os olhos eram vazios, 2 buracos negros que não refletiam nada. A boca estava aberta num sorriso muito largo, mostrando dentes demais. E a pele tinha aquela qualidade estranha, como o vidro dos espelhos. Escura, distante, não bem sólida. A coisa com o rosto de Benedita se inclinou para frente, tão perto que ela podia sentir algo como respiração. Mas não era quente, era fria, gelada, e cheirava a terra, terra velha, úmida de cemitério. E então a coisa falou, com a voz de Benedita. Mas era uma voz sem vida, monótona, como se viesse de muito longe. Você demorou tanto, tanto tempo esperando, tanto tempo presa, mas agora você veio, agora eu posso sair. O peso aumentou tanto que Benedita achou que as costelas iam quebrar. Tentou respirar e não conseguiu. A visão começou a escurecer nas bordas. Ia desmaiar ou morrer. Talvez os dois. Mas então, a porta da cozinha se abriu. Não tinha ninguém do outro lado. Mas a porta abriu mesmo assim, batendo na parede com força. E luz entrou. Não era luz de lampião nem de lua. Era uma luz estranha, azulada, fria que vinha da sala. A sombra em cima de Benedita chiou. Foi o único jeito de descrever. Um som agudo, dolorido, de coisa sendo queimada. E o peso sumiu. De repente, completamente. Benedita caiu da cadeira, bateu no chão, ficou ali de 4 respirando feito animal. Quando conseguiu levantar a cabeça, viu que a sombra não tinha sumido. Tinha recuado. Estava na porta da cozinha agora, entre ela e a sala iluminada por aquela luz azul impossível. E a sombra estava olhando para ela. Aqueles olhos vazios fixos, aquele sorriso largo demais. Não adianta correr. Essa casa é minha. Sempre foi. Você veio porque eu chamei. E agora não sai mais. A sombra deslizou para frente. Benedita se arrastou para trás até bater na parede. Não tinha para onde ir. A sombra ia pegar ela de novo, ia sufocar ela, ia fazer seja lá o que fosse que tinha planejado. Mas então Benedita sentiu algo nas costas, algo duro, frio. Virou a cabeça e viu que era o espelho. Aquele espelho pequeno que ela tinha visto na parede da cozinha mais cedo. E no reflexo escuro dele viu algo que fez ela entender. No espelho, a cozinha estava diferente. Tinha alguém ali, uma mulher. Não várias mulheres,
todas parecidas, todas com roupas de épocas diferentes, e todas olhando para Benedita com expressão de desespero. E no centro de todas elas estava tia Carminha, ou o que tinha sido tia Carminha. Presa no espelho, a boca aberta num grito silencioso, as mãos batendo no vidro pelo lado de dentro, Benedita entendeu então, entendeu tudo. As mulheres eram da família dela, todas que tinham morado naquela casa, todas que tinham ficado presas. E a sombra não era uma coisa de fora, era o reflexo delas. Era o que os espelhos tinham tirado, pedaço por pedaço, até não sobrar nada além de casca vazia. A tia Carminha não tinha morrido de velhice, tinha sido consumida. E tinha deixado a casa para Benedita sabendo disso. Tinha deixado com a condição daquela noite, porque era a única forma. A sombra precisava de alguém novo, alguém da mesma linhagem. E se Benedita não viesse, ia começar a sair da casa, ia procurar ela na cidade, ia acabar pegando de qualquer jeito. A raiva explodiu no peito de Benedita. Raiva da tia, da família, daquele maldito lugar. Ela não ia ficar, não ia virar mais uma presa no espelho. Ia sair dali, nem que tivesse que quebrar parede, rasgar teto. A sombra estava quase em cima dela agora, os braços estendidos, aquelas mãos escuras que não eram bem sólidas, alcançando o pescoço dela. Benedita fez a única coisa que conseguiu pensar. Pegou o lampião apagado do chão e jogou com tudo no espelho grande da sala. O barulho foi ensurdecedor. Vidro explodindo em 1000 pedaços, espalhando pela sala toda. E com o barulho veio luz. Não a luz azul estranha. Luz normal. Luz de lua entrando pela janela, luz de estrelas. E a sombra gritou. Foi um grito que Benedita nunca ia esquecer. Era dor pura, era raiva, era desespero. A sombra se contorceu, o corpo disforme se desmanchando, perdendo a forma. E começou a ser puxada, puxada na direção dos cacos de espelho no chão. Benedita viu então, nos cacos tinha reflexos, dezenas deles, centenas, todas as mulheres que tinham ficado presas ali. E elas não estavam mais só olhando, estavam alcançando. As mãos saindo do vidro quebrado, agarrando a sombra, puxando ela para dentro. A sombra tentou resistir. Tentou se agarrar nas paredes, no chão, em qualquer coisa, mas não tinha força suficiente. As mãos eram muitas demais, e elas estavam com raiva. Raiva de anos, décadas, gerações presas. A sombra foi puxada para dentro dos cacos, um pedaço por vez. Primeiro os braços, depois as pernas, o corpo e, finalmente, a cabeça. Aquele rosto distorcido, com os olhos vazios, gritando até o último segundo, até desaparecer completamente dentro do vidro. E então, o silêncio voltou. Benedita ficou ali, encostada na parede, tremendo, suor escorrendo pelo rosto. Os cacos de espelho no chão não refletiam mais nada de estranho. Eram só pedaços de vidro comum, pegando a luz da lua. Ela se levantou devagar. As pernas mal aguentavam o peso do corpo. Foi até a sala, pisando com cuidado entre os cacos. A parede onde tinha estado o espelho grande estava vazia agora. Só a marca mais clara onde o vidro tinha protegido a tinta por tanto tempo. Benedita olhou para os outros espelhos da casa. O do quarto, o do banheiro, o do corredor. E começou a quebrá-los, um por um. Com a cadeira, com pedaços de pau, com qualquer coisa que encontrava. Quebrou todos até não sobrar nenhum inteiro. E a cada espelho que quebrava, sentia algo. Como se um peso fosse saindo dela. Como se a vida inteira tivesse carregado algo invisível. E agora, finalmente, estava se livrando. Quando terminou, já era quase amanhecer. A casa estava destruída. Vidro por todo lado, móveis revirados, paredes arranhadas. Mas Benedita não ligava. Sentou no chão da sala, no meio dos cacos, e esperou o sol nascer. Quando a luz da manhã entrou pelas janelas, ela viu algo que fez chorar.
Nos cacos de espelho espalhados pelo chão, por um segundo, só um segundo, apareceram rostos. As mulheres. Todas elas, e estavam sorrindo. Não era um sorriso assustador, distorcido, era um sorriso de alívio, de gratidão, de finalmente estarem livres. E então os rostos sumiram. Os cacos voltaram a ser só cacos. Vidro comum que refletia só o que estava na frente. Benedita ficou ali sentada por mais tempo. Agora que a adrenalina tinha passado, o corpo inteiro doía. Tinha arranhões nos braços de quebrar espelho. Um corte feio na mão que pingava sangue, as costas latejando de tanto se jogar no chão. Mas estava viva e estava livre. Ela olhou em volta da casa destruída e começou a perceber coisas que não tinha visto antes. Coisas estranhas que faziam sentido agora, depois de tudo. As paredes tinham marcas, arranhões fundos, como de unhas, que iam do chão até onde uma pessoa conseguia alcançar. E em alguns lugares tinha manchas escuras. Manchas que pareciam sangue velho, absorvido pela taipa ao longo de anos. Benedita se levantou, ignorando a dor, e foi explorar melhor. No quarto da tia Carminha, debaixo da cama, achou um baú velho. Dentro dele tinha coisas, diários, cartas, fotografias amareladas pelo tempo. Ela pegou um dos diários. A caligrafia era da tia Carminha, mas mais nova, mais firme. A data da primeira entrada era de 50 anos atrás. Mamãe sumiu hoje. Estavam procurando ela o dia todo. Acharam o corpo na sala, na frente do espelho grande. Os olhos dela estavam abertos, mas não tinha ninguém dentro. Era como se ela tivesse virado casca vazia. O médico disse que foi o coração, mas eu sei que não foi. Eu vi. Vi ela olhando para o espelho na noite anterior, olhando por horas. E a cada minuto que passava, ela parecia mais apagada, mais distante, como se tivesse sendo sugada para dentro do vidro. Benedita virou as páginas. Tinha mais entradas, muitas mais. A tia Carminha tinha documentado tudo ao longo dos anos. As mortes estranhas, as mulheres da família que iam embora, mas nunca chegavam no destino. As que simplesmente desapareciam dentro da própria casa. E tinha uma entrada, marcada 10 anos atrás, que fez o sangue de Benedita gelar. Eu sei o que precisa ser feito. Descobri nos papéis velhos da vovó. A sombra precisa de sangue da família para continuar forte. Sem isso, ela enfraquece. Mas se ficar fraca demais, ela sai da casa. Vai procurar. Vai pegar quem for preciso. Então eu preciso ficar, preciso me oferecer. Mas devagar, aos poucos, dando pedaços de mim para o espelho, mas nunca o suficiente para ela ficar saciada. Assim ela fica presa aqui. Não sai. Não pega as outras. Especialmente não pega a Benedita. Minha sobrinha, a última da linhagem. Se eu conseguir aguentar até morrer de velhice, talvez ela fique longe. Talvez nunca precise saber dessa maldição. Lágrimas escorreram pelo rosto de Benedita. A tia Carminha não tinha deixado a casa para ela por maldade. Tinha deixado porque sabia que a sombra ia procurar de qualquer jeito. E era melhor Benedita estar preparada, estar avisada, do que ser pega de surpresa na cidade, longe de qualquer chance de luta. A condição de passar uma noite na casa não era para alimentar a sombra, era para forçar o confronto, para fazer Benedita entender o que estava enfrentando, para dar a ela uma chance de quebrar a maldição de uma vez por todas. E ela tinha conseguido, tinha quebrado os espelhos, tinha libertado as almas presas, tinha destruído a sombra. Ou será que tinha? Benedita olhou para os cacos de vidro espalhados pelo chão. Centenas de pedaços pequenos. E cada pedaço era um espelho. Cada pedaço ainda refletia. O estômago dela afundou. Será que tinha destruído a sombra ou só tinha espalhado ela? Será que agora, em vez de uma sombra grande, tinha centenas de sombras pequenas? Ela pegou um dos cacos maior. Se olhou nele. O reflexo era normal. Ela mesma cansada, machucada, mas normal.
Não tinha atraso, não tinha nada de estranho. Benedita soltou o ar que estava segurando. Talvez estivesse tudo bem. Talvez as almas presas tinham mesmo destruído a sombra quando puxaram ela para dentro do vidro quebrado. Talvez agora os espelhos fossem só espelhos de novo. Mas ela não ia arriscar. Ia juntar cada caco, cada fragmento de vidro, por menor que fosse. Ia colocar tudo num saco e ia se livrar direito. Não ia jogar no lixo comum, onde alguém podia achar. Ia levar para bem longe e enterrar fundo. Ou melhor ainda, ia jogar no rio, deixar a água levar para onde ninguém nunca ia encontrar. Benedita passou o resto da manhã juntando os cacos. Usou luvas grossas que achou no armário da cozinha e, mesmo assim, cortou as mãos várias vezes. Mas não parou. Vasculhou cada canto da casa, embaixo dos móveis, nas frestas do assoalho, até nos cantos mais escuros. Juntou tudo em 3 sacos grandes de estopa. Quando terminou, já passava do meio-dia. Ela estava exausta, com fome, com sede, sangrando em vários lugares. Mas os sacos estavam fechados, amarrados com arame para ter certeza que não iam abrir. Benedita arrastou os sacos para fora da casa. O sol estava alto, quente, e a claridade fez os olhos dela arderem depois de tanto tempo na penumbra da casa. Mas era bom. Sol significava dia. Dia significava segurança. Ela deixou os sacos na varanda e voltou para dentro uma última vez. Tinha que pegar os diários, tinha que levar as cartas, as fotografias. Era a história da família dela. História que precisava ser conhecida, mesmo sendo terrível. No quarto da tia Carminha, enquanto juntava os papéis velhos, Benedita achou mais uma coisa. Uma carta, selada, com o nome dela escrito na frente, na caligrafia trêmula da tia, da época final da vida dela. Benedita abriu. Dentro tinha uma folha só, com poucas linhas. Benedita, se você está lendo isso, conseguiu sobreviver. Conseguiu fazer o que nenhuma de nós conseguiu. Quebrar a maldição. Eu tinha esperança que você fosse forte assim. Você sempre foi diferente das outras. Sempre teve essa força. Mas preciso te avisar. A sombra não nasceu sozinha. Ela foi criada por alguém da nossa família, muitas gerações atrás. Uma mulher que queria viver para sempre. Que fez pacto com coisa que não devia. E o preço do pacto foi esse. A sombra nos espelhos, se alimentando das mulheres da família, geração após geração. Você quebrou os espelhos, libertou as almas, mas o pacto ainda existe. E enquanto existir, a sombra pode voltar. Pode se formar de novo. Pode achar outro jeito de se manifestar. Então, você precisa quebrar o pacto. E para isso, precisa ir no lugar onde começou. No cemitério velho, na cripta da família, lá tem uma lápide da mulher que fez o pacto, Joana das Dores, bisavó da minha bisavó. Você precisa quebrar aquela lápide, destruir ela completamente. Só assim o pacto acaba. Só assim a maldição morre de vez. Me desculpa por deixar esse peso com você, mas não tinha outro jeito. Você é a última. A escolha é sua agora. Pode ir embora e torcer para a sombra nunca voltar. Ou pode terminar o que precisa ser terminado. Eu confio em você. Sempre confiei. Com amor, tia Carminha. Benedita leu a carta 3 vezes. Cada palavra pesando como pedra. Ela podia ir embora. Podia pegar os sacos de vidro, jogar no rio, voltar para a cidade e esquecer tudo isso. As almas estavam livres. A sombra estava destruída, pelo menos por enquanto. Podia ser suficiente, mas e se não fosse? E se daqui a 10 anos, 20, 30, a sombra se formasse de novo? E se pegasse outra pessoa? Alguém que não tivesse a sorte que ela teve? Alguém que não conseguisse escapar? Benedita dobrou a carta, colocou no bolso. Sabia o que tinha que fazer. O cemitério velho ficava atrás da igreja. Era um lugar abandonado, onde ninguém enterrava mais fazia décadas. As cruzes estavam tortas, as lápides quebradas, o mato crescendo entre os túmulos. E no fundo, meio escondida por um pé de ipê velho,
Tinha a cripta da família. Benedita chegou lá no meio da tarde. Tinha passado na venda do vilarejo antes, comprado uma marreta pesada e uma picareta. O dono da venda olhou para ela com cara estranha. Mulher machucada, suja de sangue e poeira, comprando ferramenta pesada, mas não perguntou nada. No interior, a gente aprende a não meter o nariz onde não é chamado. A porta da cripta estava trancada, com um cadeado enferrujado. Benedita quebrou ele com a marreta numa pancada só. A porta rangeu quando abriu, e um cheiro de terra velha e decomposição saiu de dentro. Ela acendeu a lanterna do celular e entrou. A cripta era pequena, com nichos nas paredes onde os caixões tinham sido colocados. A maioria estava desmoronando, madeira podre caindo aos pedaços. E no fundo, numa parede sozinha, tinha uma lápide de mármore, mais bem conservada que o resto. Quase intacta, e nela estava escrito: Joana das Dores, 1847-1923, que sua beleza dure para sempre. Benedita olhou para a lápide. Era bonita, bem trabalhada, com flores entalhadas na pedra e letras elegantes. Quase dava pena de destruir. Mas ela levantou a marreta e bateu. A primeira pancada rachou o mármore. A segunda abriu um buraco. A terceira quebrou a lápide ao meio. E Benedita continuou batendo. Bateu até a lápide virar pó, até não sobrar nenhum pedaço maior que a unha do dedo. Bateu até os braços doerem tanto que mal conseguia levantar a ferramenta. E quando terminou, quando não tinha mais nada da lápide além de pó e fragmentos minúsculos, ela sentiu. Sentiu algo se partir. Não era físico, era algo mais fundo. Como se uma corda esticada há muito tempo tivesse finalmente se rompido. Benedita saiu da cripta. O sol estava começando a descer de novo. Ela tinha passado o dia inteiro acordada, lidando com horrores. Estava no limite. Mas tinha uma coisa ainda para fazer. Pegou os 3 sacos de vidro quebrado, arrastou eles para o rio que passava na beira do vilarejo, e um por um jogou na parte mais funda. Viu os sacos afundarem, desaparecerem na água escura, levados pela corrente para longe, para sempre. Só então ela permitiu o corpo relaxar, sentou na margem do rio, as pernas na água, e finalmente deixou tudo sair. Chorou. Chorou pela tia Carminha, pelas mulheres da família que nunca tiveram chance, por todas as almas que ficaram presas por tanto tempo, e por ela mesma, por ter sobrevivido quando tantas outras não sobreviveram. Quando as lágrimas secaram, o céu estava escurecendo. Benedita se levantou, voltou para o vilarejo. Pegou o ônibus para a capital naquela mesma noite. Não queria ficar nem mais um minuto naquele lugar. Durante a viagem, ela dormiu. E pela primeira vez em muito tempo, não teve pesadelo. Não sonhou com sombras, com reflexos errados, com espelhos que puxavam. Só dormiu, profundo e em paz. Benedita saiu da casa naquela manhã. Não pegou nada, não olhou para trás. Foi direto para o vilarejo, para o cartório, para o advogado. Disse que queria doar a casa, não importava para quem. Município, igreja, qualquer um. Mas tinha uma condição. Tinham que derrubar. Tinha que destruir tudo. Não podiam reformar, não podiam reaproveitar nada. Especialmente não podiam reaproveitar espelho nenhum, se achassem algum pedaço. Tinham que queimar tudo, enterrar as cinzas. O advogado achou estranho. Perguntou o que tinha acontecido. Benedita não respondeu. Só assinou os papéis e foi embora. Voltou para a capital no mesmo dia. Para o quartinho alugado, para o emprego de costureira. E primeira coisa que fez foi tirar o espelho pequeno que tinha na parede. Jogou fora, bem longe, num terreno baldio onde ninguém ia achar. Benedita nunca mais teve espelho em casa, nem pequenininho. Quando precisava se arrumar, pedia para a vizinha olhar se estava tudo certo. Quando ia no salão, virava a cabeça para o lado oposto ao espelho. Vivia sem nunca ver a própria imagem refletida. E dormia melhor do que tinha dormido na vida inteira. Porque ela sabia agora. Sabia que tinha coisas que ficam presas no reflexo.
que o espelho não é só vidro e prata, que tem uma profundidade ali, um espaço entre o real e o refletido, e que nesse espaço coisas podem viver, podem esperar, podem pegar. A casa foi derrubada 2 semanas depois. Os trabalhadores contaram histórias estranhas. Disseram que quando quebraram a parede onde tinha ficado o espelho grande, acharam algo atrás, um espaço vazio, como um cômodo secreto. E dentro dele tinha coisas, roupas velhas, sapatos, joias, tudo organizado em pilhas, como se alguém tivesse guardado com cuidado. E no fundo do espaço, entalhado na parede de taipa, tinha nomes. Dezenas de nomes de mulher, todas da mesma família, todas que tinham morado na casa ao longo de mais de 100 anos. E embaixo dos nomes, uma frase, escrita com carvão em letra trêmula, como se quem tivesse escrito estivesse com a mão tremendo muito. O espelho pega um pedaço toda vez que você olha, e quando não tem mais pedaço para pegar, você vira parte dele. Os trabalhadores queimaram tudo, igual tinham sido instruídos. As cinzas foram enterradas fundo, e no lugar da casa plantaram grama, fizeram uma pracinha, um lugar aberto, cheio de luz, onde criança pudesse brincar. Mas tem gente no vilarejo que não leva os filhos lá, que diz que de noite, quando passa perto, dá para ver vultos entre as árvores, sombras que se mexem sozinhas e às vezes bem baixinho dá para ouvir. Vozes de mulher murmurando, chamando. Mas Benedita não sabe de nada disso, porque nunca mais voltou. Nunca mais quis saber daquela terra, daquela família, daquela história. Ela vive a vida dela. Trabalha, tem amigos, até arranjou um namorado que acha engraçado ela não ter espelho em casa. Diz que é excentricidade. Benedita não corrige, deixa ele pensar isso, porque a verdade é pesada demais para carregar sozinha. E mais pesada ainda para dividir com alguém que não ia acreditar mesmo. A verdade é que tem coisas que vivem no reflexo, que se alimentam da imagem da gente, que pegam um pedacinho todo dia, tão pequeno que nem percebe, até que um dia olha para o espelho e não se reconhece mais. Porque o que está olhando de volta não é mais você, é a sombra. E quando a sombra fica forte o suficiente, ela sai, toma o lugar. E você fica preso do outro lado do vidro, para sempre, batendo, gritando, implorando. Mas ninguém ouve, ninguém vê. Só seu reflexo, vivendo sua vida, usando sua pele como roupa. Benedita sabe disso, e por isso nunca mais olha, nunca mais arrisca, porque uma vez quase foi pega. E quem é pego não volta, fica lá, no fundo do espelho, junto com todas as outras, esperando, sempre esperando, que alguém olhe, que alguém pare tempo demais na frente do vidro, que alguém dê chance para a sombra crescer. E quando der, quando a sombra ficar forte, ela vai fazer o que sempre faz. Vai trocar de lugar, vai sair. E mais uma pessoa vai ficar presa. Mais uma batendo no vidro pelo lado errado. Mais uma voz chamando no escuro, chamando para sempre, sem ninguém para ouvir.